Na história de hoje, o último rádio de Porto Esperança, vamos acompanhar os dias finais de uma cidade prestes a ser submersa por uma represa. Enquanto os moradores partem, Tonho Valença reativa sua rádio, transformando-a em um diário coletivo da memória local. Com o tempo, suas transmissões ganham eco nacional, e o passado escondido de Porto Esperança vem à tona, incluindo crimes e injustiças que motivaram sua destruição. Entre memórias, despedidas e revelações, a história questiona o preço do progresso e o valor da lembrança. O sol nascia pálido sobre o mar quando Antônio Valença abriu as janelas da antiga Rádio Esperança FM. O prédio, corroído pelo tempo, cheirava a maresia e poeira. Havia décadas que os microfones estavam em silêncio, mas naquela manhã ele sentiu que precisava falar, nem que fosse só para o vento. A cidade estava morrendo. Os caminhões do governo cruzavam as ruas estreitas levando móveis, memórias e as últimas esperanças. O nível da água já subira a ponto de cobrir parte da praça central, e os peixes começavam a nadar entre os postes tombados. Tonho, como todos o chamavam, ajustou o velho transmissor de válvulas, girou o botão de frequência e o som do chiado preencheu o ar. Ele pigarreou, colocou os fones e falou com voz trêmula. Bom dia, Porto Esperança. Aqui é Tonho Valença, voltando ao ar, talvez pela última vez. A transmissão ecoou pela cidade silenciosa. Em algumas casas ainda restavam rádios ligados. Os poucos moradores que se recusavam a ir embora escutaram aquela voz com um nó na garganta. Nos dias seguintes, Tonho passou a transmitir histórias antigas da cidade. As festas de pescadores, o time de futebol que nunca ganhou nada, os amores que nasceram no coreto da praça. Ele lia cartas, recitava poemas e tocava músicas gravadas em fitas gastas. Uma delas vinha de uma voz feminina, a de sua falecida esposa, Clara, que fora cantora nos tempos dourados da rádio. Quando sua voz soava, Tonho parava de falar. Apenas ouvia. Enquanto isso, a engenheira Luísa Andrade, responsável pela represa, chegava à cidade para supervisionar a evacuação final. Jovem, ambiciosa, acreditava no projeto como símbolo de progresso. Mas, ao sintonizar por curiosidade a velha estação de Tonho, algo nela se abalou. As histórias eram vivas demais para simplesmente desaparecerem sob toneladas de água. De Florianópolis, Rafael Valença recebeu uma ligação. Seu pai se recusava a sair, e o prazo estava terminando. Partiu em direção à cidade com raiva e preocupação. Ele crescera entre os cabos e microfones da rádio, mas deixara Porto Esperança após a morte da mãe, jurando nunca mais voltar. Quando encontrou o pai, este estava magro, com o olhar distante e as mãos firmes no microfone. Pai, acabou. Você precisa sair. Acabar? Não, meu filho. Ainda tem voz aqui dentro dessas paredes. Rafael ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não soube o que responder. Certa madrugada, enquanto buscava fitas antigas para relembrar a juventude, Tonho encontrou uma caixa marcada com o nome Reservado, 1984. Ao colocar uma das fitas no gravador, ouviu vozes que nunca deveriam ter sido gravadas, políticos locais e executivos de uma antiga empresa petrolífera discutindo descarte ilegal de resíduos tóxicos na Baía de Porto Esperança. Aquelas gravações eram antigas, mas as vozes e nomes ainda tinham peso, inclusive um sobrenome que agora aparecia nos relatórios da nova hidrelétrica. Tonho percebeu. A cidade estava sendo apagada não só pela água, mas para esconder o passado. Na manhã seguinte, ele ligou a rádio e começou a transmitir as gravações ao vivo. A princípio, apenas os moradores locais ouviram. Mas, em poucas horas, a frequência foi captada por rádios comunitárias e depois retransmitida pela internet. A voz de Tonho, rouca e emocionada, ecoou pelo país. Porto Esperança não será calada. Antes que a água cubra nossas casas, o povo precisa ouvir a verdade. Luísa, ao ouvir a transmissão,
confrontou seus superiores. Descobriu que parte da documentação do projeto fora forjada para encobrir as antigas contaminações. Sua lealdade ao progresso se quebrou e ela decidiu agir. Com a ajuda de Rafael e Luísa, Tonho manteve a rádio funcionando até o último segundo. As ruas já estavam submersas. A torre do farol era o único ponto seco. Eles subiram até o alto com o transmissor portátil, improvisando uma antena com fios e latas. O vento soprava forte quando Tonho falou pela última vez. Aqui foi Porto Esperança, uma cidade feita de sal, suor e lembrança. Se um dia as águas baixarem, talvez encontrem nossas vozes presas entre as ondas. Então, o mar artificial avançou. O farol foi engolido e o chiado voltou a dominar a frequência. 6 meses após o desaparecimento de Porto Esperança, o país inteiro já ouvira falar da transmissão fantasma. O último programa de rádio que denunciara um escândalo ambiental esquecido por décadas. Os áudios de Tonho se espalharam pela internet e jornalistas de todo o Brasil buscavam entender quem eram as vozes nas gravações de 1984 e por que o governo ignorara a contaminação. Luísa Andrade, agora afastada de seu cargo na construtora responsável pela hidrelétrica, vivia reclusa em uma casa simples de madeira, na Serra Gaúcha. Ela passava os dias relendo as anotações que Tonho deixara em cadernos mofados. Documentos, datas, nomes, tudo que ele registrara antes de desaparecer. De noite, ligava o rádio antigo que trouxera de Porto Esperança. E às vezes jurava ouvir o mesmo chiado ritmado, seguido de um sussurro. Luísa ainda tem coisa por dizer. Em Florianópolis, Rafael Valença tentava reconstruir a vida. Após a tragédia, ele transformara o material do pai em um podcast investigativo chamado Vozes da Água, que logo se tornou um fenômeno nacional. O programa reunia trechos das transmissões de Tonho, entrevistas com ex-moradores e novas investigações sobre a ligação entre a empresa da hidrelétrica e antigos casos de corrupção. Mas quanto mais Rafael cavava, mais perigoso o terreno se tornava. Um dos ex-executivos, contatado anonimamente, desapareceu antes de dar entrevista, e mensagens anônimas começaram a chegar ao e-mail do podcast. Cuidado com o que procura, Valença. Porto Esperança não foi o único silêncio comprado. Certa madrugada, um operador de rádio amador do Paraná captou um sinal fraco numa frequência antiga, 97.3 FM, a mesma da antiga Esperança FM. Ele registrou o áudio e o postou online, uma transmissão com chiado, seguida da mesma voz rouca de Tonho dizendo: "Aqui foi Porto Esperança, as águas não calam tudo." A gravação viralizou. Alguns diziam ser montagem, outros acreditavam que era interferência atmosférica. Mas Rafael sabia, aquela voz era real. Ele reconheceria o timbre do pai, mesmo sob 1000 estáticas. Convencido de que algo restara da antiga estação, talvez o transmissor, preso em algum ponto do farol submerso, decidiu voltar. Luísa o acompanhou. Os dois alugaram um pequeno barco e, com a ajuda de pescadores, navegaram sobre as águas que agora cobriam Porto Esperança. Lá embaixo, vislumbravam sombras de telhados e postes, fantasmas de uma cidade afogada. O sonar detectou uma estrutura metálica próxima ao antigo farol. Mergulhadores encontraram o que parecia ser a torre do transmissor da rádio, ainda parcialmente intacta, envolta por algas e ferrugem. Mas havia algo mais. Um gerador improvisado, protegido por uma cápsula metálica, e dentro dela, uma fita cassete. Na etiqueta, apenas 2 palavras escritas à mão: prova final. De volta à superfície, Rafael reproduziu a fita. A voz de Tonho, cansada, mas lúcida, preencheu o ar. Se vocês estão ouvindo isso, é porque a verdade ainda importa. Porto Esperança foi sacrificada para apagar o que o dinheiro não conseguiu enterrar. Mas as provas estão aí. Sigam as coordenadas. O rio guarda mais do que corpos. Guarda consciência.
No fim da gravação, ouviu-se um estalo, como um trovão distante, e o chiado tomou conta. Luísa cruzou o olhar com Rafael. Tonho deixara um mapa sonoro. As frequências da gravação, analisadas com cuidado, indicavam coordenadas específicas no leito do reservatório. Algo ainda estava lá. Dias depois, uma nova expedição mergulhou até o ponto indicado. Lá encontraram barris metálicos corroídos, selados e cobertos por sedimentos. Dentro deles, amostras de produtos químicos e registros datados dos anos 1980, confirmando o crime ambiental original. A notícia explodiu no país. Jornais, rádios e redes sociais transformaram o nome Tonho Valença em símbolo de resistência popular. Uma CPI foi instaurada, a hidrelétrica suspensa, e em um gesto simbólico, o governo renomeou o reservatório Lago Esperança. Mas Rafael sabia que aquilo não era redenção. Era apenas memória sobrevivendo ao esquecimento. Um ano depois, o podcast Vozes da Água venceu o Prêmio Jabuti de Jornalismo Literário. No discurso, Rafael subiu ao palco com o velho microfone de seu pai nas mãos e disse: "Enquanto existir alguém disposto a falar, nenhuma cidade desaparece por completo. As vozes sob as águas ainda contam histórias. Basta sintonizar na frequência certa." No fundo da plateia, Luísa chorava discretamente. E por um breve instante, o som do chiado do rádio pareceu ecoar pelo salão, como se Porto Esperança, mesmo submersa, ainda estivesse ao vivo. Após a descoberta dos barris e registros, a imprensa nacional e internacional se mobilizou. Os escândalos ambientais dos anos 1980, encobertos por interesses políticos, vieram à tona. A hidrelétrica foi suspensa, executivos e políticos envolvidos foram investigados, e a população começou a discutir o preço do progresso sobre pequenas comunidades. Rafael tornou-se referência nacional em jornalismo investigativo. Sua voz, herdada do pai, agora ecoava em programas de rádio, podcasts e documentários. Mas ele sabia que não poderia se limitar à fama. Porto Esperança precisava ser lembrada de forma concreta. Luísa, antissímbolo do pragmatismo industrial, se reinventou como ativista ambiental. Ela ajudou a criar o Museu Virtual de Porto Esperança, uma experiência digital que reconstruía a cidade submersa usando fotos, vídeos e gravações de Tonho. Os moradores sobreviventes puderam registrar suas memórias e histórias, garantindo que futuras gerações conhecessem Porto Esperança. O projeto teve repercussão internacional e foi citado em conferências sobre preservação cultural e ambiental. Para Rafael, o trabalho era também uma jornada de reconciliação com seu passado e com o pai. Ele sentia o peso da ausência de Tonho, mas sabia que cada transmissão, cada gravação e cada memória preservada era um pedaço do pai que permanecia vivo. Luísa, por sua vez, enfrentava dilemas morais. Ajudou a expor a verdade, mas muitos questionavam se a cidade poderia ter sido salva de outro jeito. Juntos, decidiram que a ação mais importante era dar voz aos que não tinham mais voz. Em uma cerimônia de inauguração do Museu Virtual, Rafael ligou o microfone e, por um instante, reproduziu a frequência antiga da Rádio Esperança. O chiado preencheu o auditório, e mesmo sem água para cobrir a cidade, era como se Porto Esperança estivesse ali, viva, contando suas histórias. O público silenciou, emocionado. Alguns choraram. Entre eles, sobreviventes, pesquisadores e antigos vizinhos, todos lembrando que, apesar de submersa, a cidade continuava a existir nas vozes que ela deixara. Com o tempo, Porto Esperança virou um símbolo nacional. Professores utilizavam suas histórias em salas de aula. Ambientalistas referenciavam o caso em debates e jovens descobriam que memória e cultura são tão importantes quanto progresso e tecnologia. Rafael e Luísa continuaram juntos, unidos pelo trabalho e pela história que ajudaram a preservar.
E em cada transmissão do podcast Vozes da Água, ou mesmo em pequenas rádios locais, a voz de Tonho Valença ainda aparecia. Enquanto houver quem ouça, Porto Esperança estará viva. E talvez nas margens do lago ainda ecoassem pequenos chiados de rádio, como lembrança de uma cidade que jamais seria esquecida. Obrigado por assistir até aqui. Se a emoção do nosso vídeo te inspirou, inscreva-se no canal e ative o sininho. É a melhor forma de garantir que você será notificado sempre que lançarmos um novo vídeo. E prometo que cada um deles é feito com muito carinho para você.